Bom dia, Lagoinha. Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Dá uma esticada. Coloca um sorriso no rosto, como se Jesus morasse no seu coração. Porque Ele mora. Tem muito motivo para estar feliz. Vamos começar esse domingo, novo módulo. Vai ser maravilhoso. Deus vai descortinar muitas coisas para a gente nesses próximos dias. Feche seus olhos. Comece você a falar com o Senhor, para que Ele ilumine os olhos do seu entendimento, para que você possa absorver tudo que Ele tem para você, que você possa discernir a voz do Espírito nessa manhã. Senhor, muito obrigado por essa manhã que nós estamos aqui reunidos no nome que está acima de todos os nomes, o nome do nosso amado Senhor Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que a gente possa discernir tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã e nesses próximos dias. Conduza cada palavra, Senhor, que cada palavra possa ser como uma flecha direta ao coração. Senhor, possa avivar cada coração, Senhor. Possa trazer fundamentos para que eles possam crescer da forma como o Senhor quer. Que cada um aqui possa amadurecer, Senhor. Possa ser apto a discernir tanto bem quanto mal e andar no teu caminho sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Que bênção, queridos. Bom demais aqui. Finalizamos as disciplinas espirituais. Foram 2 meses de disciplinas espirituais e agora nós vamos até novembro falando dos princípios elementares, dos princípios fundamentais. Quem não me conhece, sou o pastor Tiago Diniz. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, juntamente com a pastora Natália, o Gabriel, o Márcio, a Ivanúzia e o Leonardo. São pessoas que têm se dedicado a ensinar a palavra, têm buscado de Deus. E ensinar a palavra é um desafio, porque toda vez que você vai ensinar alguma coisa, Deus começa a te confrontar naquilo que você está ensinando. Nunca é uma coisa muito fácil. Ah, vou ensinar, é fácil. Não, Deus sempre trabalha e te leva para um nível maior de entendimento daquilo, para que você possa passar para as outras pessoas algo que não apenas você tenha um entendimento, mas que você tenha experiência naquilo. Para o judeu, conhecimento não é simplesmente teórico, tem que ser uma coisa prática. Não adianta você ter um diploma na parede se você não sabe reproduzir aquele conhecimento que você adquiriu. Então, o conhecimento tem que ser uma coisa prática, não adianta ser aquele conhecimento assim, olha só que bonito, sabe de muita coisa e não consegue reproduzir, não consegue dar fruto. Tudo que Deus coloca na nossa vida é para dar fruto. Nunca é um conhecimento vazio. A palavra de Deus fala várias vezes de rio. E o rio, a água é corrente, a água está sempre se renovando. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, é uma água sempre nova, uma água viva. Água viva quer dizer, nunca é aquela mesma água, sempre está uma água nova passando. Vem da fonte e passa por todo o leito do rio. Diferente de um poço. O poço, a água está lá. É aquela água empoçada. É aquela água parada. Então, o rio, ele tem essa característica de sempre estar renovando a água. E assim tem que ser na nossa vida. A gente tem que estar sempre se renovando. A gente tem que estar sempre buscando algo mais do Senhor. E os princípios fundamentais, ou princípios elementares da doutrina de Cristo, vão falar disso, né? Do que está por baixo. Aqui eu gostei dessa árvore, que está mostrando que o que é visível, que aqui os galhos e as folhas, não mostram o que está por baixo. A raiz tem que ser muito mais profunda para dar sustentação. A raiz tem que saber buscar a água, buscar o alimento lá nas profundezas. E aí a árvore que a gente está vendo bonita, mas a raiz dela tem que estar sadia. E a raiz fala disso, dos conhecimentos que nós temos que estão nos nossos fundamentos, os princípios elementares. Eu estava vendo na construção de prédio, acho muito interessante engenharia. E eu gosto de natureza, eu gosto de prédio também. Então, uma cidade que nem Brasília eu acho linda, porque assim, tem muito verde e tem muito concreto. Eu gosto dos dois. Eu acho que conjuga bem. E tem um prédio lá em Dubai, que é o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Esse prédio tem 800 e poucos metros de altura. É uma cidade, é uma coisa fora do comum. Porque assim, está lá no meio do deserto. Como é que você leva água lá para o andar 130? Imagina. Pensa isso, gente. Você não vai ter uma caixa d'água lá em cima. Não tem condição, é uma antena. Então, a água vem de baixo para cima. E como que você vai puxar
água dali? Ali não é uma região que tem muitos rios, por exemplo, mas tem muita umidade. Então, eles fizeram um sistema que capta a umidade nos painéis de vidro do prédio e gera milhões de litros por dia para que possa servir de água para tanto o sistema de ar-condicionado, de refrigeramento, quanto a água que vai para o banheiro e para os outros lugares. É uma coisa fora de série, aquele prédio. E a fundação dele é absurda. Toneladas e toneladas de concreto. 192 pilares. Tem algum engenheiro aqui? Sabe? E o negócio fundo, para subir aquele prédio, para baixo tem que ser uma coisa muito robusta. E os princípios falam disso. A gente tem que ter um alicerce firme. A gente tem que ter uma base firme. Porque quando vem o vento, e um prédio daquele ali, o vento bate que pode envergar. Se o alicerce não é firme, se não é bem projetado, quebra o prédio. Então, nosso alicerce tem que estar firme para quando vierem os ventos, a gente não envergue, a gente permaneça inabalável. E como que nós vamos estar desenvolvendo nesse dia de hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre a maturidade cristã, sobre leite espiritual, alimento sólido, barreiras para o crescimento, os princípios fundamentais ou elementares e o paradoxo de maturidade e simplicidade. Mas antes, deixa eu começar aqui. Quem aqui conseguiu ler Hebreus 5 e o comecinho do 6? Só para ver a mão aí. Se não viu, abre aí, dá uma lida aí, que é rapidinho. São 5 versículos que você consegue fazer agora. Mas a gente vai retomar eles aqui. Sobre maturidade cristã. O conhecimento é um dos princípios elementares. O conhecimento dos princípios elementares da doutrina de Cristo é o caminho para a maturidade. As pessoas, às vezes, querem ter um conhecimento muito rebuscado e o fundamento está fraco. Essa época agora, que está tendo guerra, desde a época da pandemia isso tem acontecido, as pessoas têm se interessado muito por escatologia, pelo conhecimento dos últimos dias. Apocalipse, é o sinal dos últimos dias, o que vai acontecer, a besta vai surgir, quem que é a besta, qual que é a marca do anticristo, e começa um monte de conversa. Assim. É comum isso acontecer. É ciclo, tempos em tempos surgem movimentos assim na igreja. Já tem 20 anos que eu me converti, e eu já vi alguns desses movimentos. Então, as pessoas chamam a atenção, começa a ter um tsunami. Teve um tsunami na Indonésia, que em 2004, 2005, que devastou centenas de milhares de pessoas. Foi uma catástrofe. De repente, teve um outro tsunami no Japão, em 2011. Então, as pessoas, quando veem essas calamidades, elas falam assim, opa, está chegando. E, realmente, gente, está chegando. Agora, não quer dizer que esse é o sinal de que a coisa vai acontecer agora. Porque está acontecendo, e está crescendo e está aumentando. E, a qualquer momento, a gente tem que estar pronto. Mas não quer dizer que tudo vai finalizar por conta desses sinais que a gente está vendo no jornal, na internet. É importante para a gente tranquilizar o nosso coração. Porque todo o ensino da palavra de Deus é para gerar fé e esperança. Nunca ansiedade e especulação. Se está gerando ansiedade e especulação, não é o que Deus quer. Então, dá um passo para trás e para pensar. É isso mesmo que eu estou entendendo? Será que é isso mesmo? Pessoas que não conseguem dormir por conta dos acontecimentos, do que está vendo na internet. Não é para isso. Jesus falou, digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A palavra de Deus é para gerar paz no nosso coração, sempre. Então, nada que está acontecendo fora pode remover a paz que está dentro do nosso coração. E as pessoas, às vezes, ficam querendo entender os assuntos que são complexos. Por exemplo, o estudo de escatologia é um assunto complexo porque envolve vários conhecimentos, né? Não é apenas ler um livro ou outro. Você tem que ter um entendimento sistêmico da Bíblia, tem que ter as ferramentas hermenêuticas para saber como que você vai interpretar cada um daqueles eventos e tem que ter uma coerência, porque não adianta você pegar, gostei do que esse pregador falou, mas esse aqui, mais isso. Aí junta tudo, e às vezes são coisas contraditórias, que não podem permanecer junto naquela interpretação. Então, é um estudo que demora um pouco de tempo para amadurecer. E às vezes as pessoas estão interessadas nesses assuntos e vai perguntar para ela o seguinte, você tem certeza da sua salvação? A pessoa gagueja. Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu? Que é coisa elementar, gente. Você ter a certeza para onde você está indo. As pessoas, às vezes, não têm essa resposta. E estão querendo saber da besta, estão querendo saber de Gog e Magog, estão querendo saber um monte de coisa e pronto. Se hoje acontecer alguma coisa, uma calamidade, você morrer ou Jesus voltar, você está pronto agora?
Você tem certeza da sua salvação? As pessoas não têm essa convicção. Alguns anos atrás, assim, Deus colocou no meu coração um carinho muito especial pelos irmãos católicos. Eu comecei a orar por eles, porque são pessoas que têm zelo, têm a palavra, mas a prática, poucos conhecem a Bíblia, poucos vivem a Bíblia. Na prática é assim, você conhece, eu estudei 14 anos numa escola católica. Então, todo ano tinha material obrigatório, a Bíblia. A Bíblia, todos os 14 anos, era material obrigatório até o final do ensino médio. Nunca abriu uma vez, nos 14 anos que eu estava lá. Tinha aula de religião todas as semanas, durante todo esse tempo, às vezes 2 vezes na semana. Então, é uma fé que acaba não aprofundando, sabe? É o que o outro diz e pronto, você acaba aceitando. E eu senti um carinho, poxa, eles precisam conhecer isso. É a própria Bíblia que eles já acreditam, é o próprio Jesus que ele já diz acreditar, o próprio Espírito Santo, a gente está falando do mesmo Deus, não estamos falando de outro Deus. E nisso daí, foi eu morava com os meus pais ainda, tem um bom tempo, aí tocou na campainha. Aí eu fui lá atender, era um grupo, devia ter acho que eram umas 5 pessoas. Eram 4 rapazes e uma moça. Mais ou menos da minha idade ali, uns 20 anos, 20 e poucos anos. Aí eles começaram a falar assim, porque nós somos do grupo tal, um grupo de acampamentos da Igreja Católica. Olha só, gente, foi bater na minha porta. Nós somos do grupo de acampamento e tal, e a gente estava querendo saber se podia dar algumas doações para a gente, que a gente está numa gincana e tudo. Eu falei poxa, como é que é esse negócio? É maravilhoso, é muito bom. Então, tá, espera um pouquinho. Eu voltei em casa, peguei umas coisas, montei uma sacola grande assim, e fui lá entregar para eles. Muito obrigado e tudo. Poxa, que bom. E como é que é esse retiro? É bom, é maravilhoso. E você vê as pessoas sendo tocadas, pessoas chorando. Poxa, que legal. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eles, pode. Você tem certeza da sua salvação? Todos ficaram mudos. Todos, os 5. É meio difícil falar isso, não sei, né? Aí eu falei, pois, olha, vocês estão aqui na minha porta, com muito carinho, me anunciando uma coisa que é boa, que vocês não sabem nem se funciona para vocês. Falei assim, mas posso ler uma passagem da Bíblia com vocês? Posso. Aí eu coloquei eles lá para dentro de casa, peguei a Bíblia e fui lá, comecei a ler a Bíblia, Romanos, li os Evangelhos e tudo. Falei assim, a Bíblia fala que vocês têm que confessar Jesus. Vocês já fizeram isso alguma vez? Não. Vocês querem? Os 5 ficaram de joelhos na sala de casa e confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E você vê que, às vezes, as pessoas estão se preocupando com tantas coisas, e a coisa mais básica elas deixam passar. A segurança que você tem que eu sou de Jesus. Meu nome está escrito nos céus. Certa vez, os discípulos foram enviados para curar enfermos e expulsar demônios. E foram de 2 em 2, e depois voltaram assim naquele fogo. Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome, a gente expulsou o demônio e tal. E Jesus falou assim, olha que bênção, né? Mas não se alegra por causa disso, não. Não se alegra porque os demônios se sujeitam a vocês. Se alegra porque o nome de vocês está escrito nos céus. A gente tem que ter essa convicção, que o nosso nome está escrito nos céus. Quando a gente está falando de princípios fundamentais, a gente está falando das coisas que nos seguram. Se tudo der errado, eu tenho uma certeza para onde eu estou indo. Se tudo aqui na terra deu errado, já deu certo, porque o meu nome está escrito nos céus. Deus é um Deus poderoso para nos dar uma vida abundante, Deus é um Deus poderoso para mudar a nossa situação aqui. Agora, antes disso, eu tenho que ter uma convicção de que, se não acontecer, já valeu. Logo quando eu me converti, eu estava com uma enfermidade grave, e eu não tinha me atentado ainda que Deus era a solução. Eu estava fugindo de Deus, mesmo depois de já ter feito quimioterapia e tudo. E quando eu me converti, eu recebi uma palavra, a palavra testificou. Quando eu me converti, eu tinha uma sensação assim, gente, eu não fiz nada para merecer, e se eu morrer, eu vou para o céu. Eu tinha 21 anos, eu estava me sentindo no lucro. Se eu morrer, eu vou para o céu. Não fiz nada para merecer. Mas Deus me aceitou. Deus me aceitou. Não foi por mérito meu, foi pela graça dele. E isso daí mudou. Depois eu fui entendendo sobre o poder de Deus e tudo, e eu não morri. Glória a Deus.
Eu nasci de novo. Vários aqui já devem ter ouvido a minha história. Mas a sensação de gratidão, de que eu ainda estava com câncer, eu ainda estava fazendo quimioterapia, mas eu tinha certeza para onde eu estava indo. Antes eu não tinha. Essa virada de chave, a gente tem que ter essa convicção. Você tem que ter a certeza que seu nome está escrito nos céus. Você tem que ter a certeza que você é filho de Deus. Você tem que ter essa convicção. Você não pode ficar numa areia movediça. Será que eu sou? Será que eu não sou? Não, você tem que ter essa convicção. É pela fé que nós somos salvos. Então você tem que ter essa fé. Eu sou de Jesus e eu não saio desse lugar. E voltando aqui. E passando desses fundamentos, aí a gente vai crescendo. E a maturidade é uma função do tempo, do conhecimento, da obediência à palavra. Tem pessoas que podem passar muito tempo na igreja e serem imaturas. Por quê? Ou não se aprofundam no conhecimento, ou não se aprofundam na obediência, na prática da palavra. Pessoas que às vezes podem ter muito conhecimento em pouco tempo, mas são imaturas porque ainda não estão praticando. E às vezes a pessoa tem muito conhecimento e está praticando, mas ainda tem pouco tempo, ela precisa de mais experiência, porque ainda vão ter provações para ver se aquilo que ela está sabendo funciona na prática. Então, tem que ter tanto tempo, quanto conhecimento, quanto obediência. E todo grande prédio precisa de uma fundação profunda, e a falta de conhecimento nos leva à destruição. Paulo fala o seguinte, que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E o que Jesus falou a respeito disso? Jesus respondeu, vocês erram, o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas tentam, às vezes, colocar como se fosse uma coisa antagônica. Ou você acredita no poder de Deus, ou você é da palavra. Jesus falou que você tem que ter os dois. Não adianta você ter um conhecimento teórico se você não vive o poder de Deus, ou você viver o poder de Deus e não conhecer a palavra. Você vai se tornar uma pessoa mística e até supersticiosa. Quando você conhece a palavra e o poder de Deus, você vai saber discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Você vai saber, opa, isso aqui, Deus está no meio, isso aqui está meio esquisito. Essa tranquilidade no seu coração, esse equilíbrio, isso fala de quê? De tempo, prática e conhecimento. E as pessoas, às vezes, acham que sempre tem tempo para, no futuro, estar começando a buscar Deus. Vocês estão aqui na EBD. Mas uma coisa que é comum em escola bíblica, normalmente as escolas bíblicas têm um atendimento menor do que o culto em geral. Isso aí é comum em qualquer igreja. Isso aqui é uma coisa até no Brasil acontece bastante. Por que isso? Não sei, talvez alguma coisa cultural nossa, de entender o ensino como uma coisa complicada, ou achar que tem tempo para aprender no futuro, ou às vezes achar que já sabe também, né? E nem sempre a gente tem esse tempo todo. Não sei se já viram aqui essa chave, vocês estão conseguindo ler? Veio. Aqui está falando assim, né? Que no começo é jovem demais para pensar em Deus, para buscar em Deus. Depois, camarada num carrão, autossuficiente demais para pensar em Deus. Não está tendo problema nenhum, deixa mais para frente. Depois, feliz demais para pensar em Deus, está apaixonado, está romantizando. Aí depois, ocupado demais, está fazendo negócio e tudo, viajando, não tem tempo para Deus. Depois está muito cansado, né? Faz coisa demais, deixa descansar um pouquinho, mais para frente eu vejo isso. Até que tem uma hora em que não tem mais tempo para buscar Deus. E semana passada a pastora Dani leu aqui, né? Buscar o Senhor enquanto se pode encontrar. A oportunidade que nós temos é hoje. A oportunidade que nós temos é agora. E falando de alimento espiritual. No começo, quando a gente se converte, a gente tem que tomar leite. Mas vamos falar da conversão, não. Quando a gente nasce, a gente toma leite. Porque o leite é uma comida pronta, é uma comida que você não precisa ter muita técnica para comer, você não tem nem dente, então você não consegue nem fazer muita coisa. É só sugar, que ali tem proteína, tem gordura, tem carboidrato, tem água. Está tudo pronto ali, né? Inclusive, a criança, a criancinha não precisa nem ficar bebendo água, só o leite já supre tudo. Então, é uma super comida. Então, vai funcionar de uma forma maravilhosa para o crescimento. Então, por recém-nascido é uma maravilha. E vai comendo, vai crescendo. Só que tem uma hora que você tem que transicionar. Não adianta ficar só no leite. Em 1 Pedro fala o seguinte: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Então, o alimento espiritual do leitinho serve para você crescer. E depois que você cresce,
você começa a comer outro tipo de alimento. O alimento começa a ficar sólido. Vai ficando a papinha, vai ficando um pouquinho assim, a raspa da fruta, de repente vai tendo alguma coisa assim para deglutir, vai nascendo o dente, já começa a rasgar as fibras, e assim você vai crescendo. Assim é a nossa vida também. A gente não pode ficar no leite para sempre. E o que é leite, o que é alimento sólido? Vou falar aqui para vocês também. Opa. É aqui o crescimento, né? Assim como na vida natural, a vida espiritual devemos crescer aos poucos e abandonar o leite para comer comida sólida. E a intimidade com Deus é para filhos maduros. Uma pessoa, para ter intimidade com Deus, ela tem que amadurecer. Porque intimidade é coisa para gente adulta. Intimidade não é para criança. A criança, você tem cuidado. A criança, você carrega. Mas a intimidade, de poder compartilhar, a pessoa tem que ter discernimento. Eu estou com 42 anos. A pastora Natália é bem mais nova. Ela sempre olha assim e fala assim, ó, ressalta isso. Tenho 42 anos. Tem 42 anos que eu sou filho dos meus pais. Eu já namoro com ele já há alguns anos. E o relacionamento mais profundo que eu tenho é agora, não quando eu era criança. Porque quando eu era criança, era muito unidirecional. Era ele ensinando, corrigindo, carregando. Agora não, agora eu já consigo servi-lo. Agora eu já consigo honrá-lo. Agora eu já consigo compartilhar. Eu já consigo aconselhar meu pai. Quem aqui já teve essa experiência aqui de ser aconselhado pelo filho, de aconselhar os pais? Isso acontece o quê? Com a maturidade, com a intimidade. A criança não consegue fazer isso, porque ela não tem experiência. Com o tempo, você vai começando a aumentar essa intimidade. E para quem fez carisma, né, a matéria de crescimento espiritual, a palavra do grego para filhos maduros é ruios, porque o teknon é o filho que nasceu. O ruios é aquele que já se parece com o pai, aquele que já consegue reproduzir as características do pai. É aquele assim que você bate o olho e fala assim, opa, esse aqui parece porque ele fala igual a você. Ele pensa igual a você, ele anda igual a você. Não é mais só porque a feição parece, é porque ele já tem características iguais às do pai. E é assim que nós devemos reproduzir o nosso pai. A gente deve ser misericordioso como nosso pai é misericordioso, a gente deve ser bom como nosso pai é bom, a gente tem que ser perdoador como nosso pai é perdoador. Um versículo que eu falei um tanto nas últimas semanas, é que lá em Tiago fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Porque Deus tem a permissão e o direito de julgar todo mundo, porque Ele nunca errou. E Ele coloca o padrão, ninguém nunca chegou no padrão de Deus, mas a misericórdia sempre vem antes do juízo. Da mesma forma, gente, antes da gente ser duro com alguém, a gente deve estender a misericórdia. Antes da gente falar um monte de verdades, a gente tem que mostrar amor. A misericórdia vem antes do juízo. Então, sempre lembre disso. Assim como Deus faz contigo, você tem que fazer com os outros. E vamos ler uma passagem, abre a Bíblia de vocês aí, em 1 Coríntios, capítulo 3. Quem achou, dá uma glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora o podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia ou milita entre vocês todo tipo de inveja e discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com padrões exclusivamente mundanos? Aqui o apóstolo Paulo está falando para uma igreja, que era uma igreja que nasceu num contexto grego, é uma igreja que estava desenvolvendo muito, as pessoas estavam tendo experiências com Deus, estavam tendo visão e visitação de anjos, estavam vendo dons de cura, de milagre, profecias acontecendo, pessoas recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, pessoas interpretando, acontecia tudo lá na igreja de Coríntios, uma igreja ultrapentecostal, mas era uma igreja carnal. Porque dom não tem a ver com crescimento espiritual. Dom não tem a ver com caráter desenvolvido. Dom é uma coisa que veio, é um dom. Deus deu. Agora, o caráter é uma outra coisa. O caráter é a obediência à palavra. O dom, ele se manifesta. A pessoa está orando, está buscando Deus, de repente, vai lá, começa a ter visão, começa a orar pelas pessoas, e começa as pessoas terem resposta de oração, serem curadas.
Mas isso não quer dizer que uma pessoa, por estar manifestando os dons, ela tem um caráter desenvolvido. Não se choque com isso. Tem muitas pessoas que são usadas por Deus para fazer milagres, que estão com a vida totalmente torta. Bem, vocês têm experiência aqui. Quem aqui já tem mais de 5 anos na fé? Só para ver aqui. Você já deve ter visto vários casos. Não é verdade? Então, porque o caráter não tem a ver com o poder. Deveria andar junto, né? É bom que ande junto, mas não tem a ver. Uma pessoa pode ter um bom caráter e não ter dons, às vezes não crê nisso, mas tem um bom caráter, pessoa reta. E a pessoa pode ter os dons e não tem o caráter. E pode ter os dois também. É isso que a gente busca. Conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E aqui está falando que as pessoas carnais são imaturas, são crianças na fé. São pessoas que ainda estão engateando. Estão tomando leite, por quê? Porque não conseguem ainda comer comida sólida. O apóstolo Paulo coloca isso aí como uma crítica. E o que a gente pode ver aqui desses dois parâmetros aí, da criança na fé e do cristão maduro? A criança na fé, ela se alimenta de leite. Ela não pratica o que sabe, ela tem alta demanda por atenção, está sempre tendo crise, está sempre tendo ter atenção. E, gente, quando é uma criança, no momento de ser criança, está ok. Porque a criança, quando é recém-nascida, ela chora, ela não sabe se expressar, ela tem um monte de coisa que você não sabe o que é, você faz tudo por ela. Está certo, existe um momento de ser criança na fé, sim, gente, existe. Não é errado. Uma pessoa nova convertida se comportar de uma forma imatura, é normal, tem que ser assim mesmo. Todos nós fomos assim. A gente não pode julgar uma criança por estar agindo como criança. O problema é quando essa criança já está com 25 anos. Aí fica uma coisa que a gente, alguma coisa está fora do padrão. Não é de esperar com 40 anos esse crianção aí. Essa é a diferença. Outra coisa, desiste com facilidade, emburra rápido, qualquer coisa está dodói, qualquer coisa quer sair, qualquer coisa a pessoa já desiste. Uma pessoa que não tem maturidade é uma pessoa inconstante na fé. Hora está bem, hora está bom. Hora a pessoa vai fazer tudo, hora ela desiste de tudo. Hora está evangelizando, no outro dia está precisando ser evangelizada. Ela está o tempo todo uma gangorra, altos e baixos, não tem constância, não tem equilíbrio. E ela terceiriza as falhas. Nada é culpa dela, tudo é culpa dos outros. Ah, mas foi o fulano. Isso só aconteceu porque o fulano fez aquilo comigo. Ah, porque o outro não fez isso comigo. Então, o problema nunca é ela, o problema é sempre de fora. O problema é sempre de fora. Alguns anos atrás, meu filho mais velho já superou essa fase, graças a Deus. Mas tudo que acontecia era um complô do sistema contra ele. Nada era falha dele, né? Então, a gente ia levar ele para ir para o parque de diversões. Vou para o parque de diversões e tudo. Aí, de repente, começava a chover. Não vai dar para ele. Chorando, porque está chovendo, não vai dar. Viu, está chovendo só para eu não ir para o parque. Era uma coisa assim, sabe? Tudo era um complô contra... Estava tudo orquestrado para frustrar ele, sabe? E não pode ser assim, gente. A gente tem que saber reconhecer a nossa parcela de contribuição. Para pensar, uma pessoa está num ambiente e, de repente, as pessoas tratam ela de determinada forma e ela não gosta dessa forma. Ela vai lá e muda de ambiente. E as pessoas começam a tratar ela de uma forma parecida com outro lugar. Ela não gosta, ela vai para um outro ambiente. Começa a ter a mesma coisa. Ela fala assim, é todo mundo falso. Em todo lugar que eu vou, todo mundo me trata dessa forma. Agora, para pensar. Qual que é a única coisa em comum nesses 3 ambientes? A pessoa. Será que o problema era todo mundo ao redor? É todo mundo hipócrita? É todo mundo falso? Será que você não está semeando palavras ou atitudes que estão gerando essa colheita? É importante a gente pensar nisso. E o cristão maduro, como que é? O cristão maduro, ele produz o próprio alimento. Quando a gente está falando de comida sólida e espiritual, a gente está falando de você produzir. O leite, você conecta e pronto. Vem o download do leite, pronto. Pouco esforço. Tudo está pronto. A comida sólida, não. Você vai ter que caçar, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que preparar, você vai ter que limpar. Depois que está pronto, você vai ter que mastigar, vai ter que digerir. É uma coisa mais complexa. Um cristão maduro não é o tipo do assunto que você está aprendendo que é mais ou menos complexo. O cristão maduro, ele começa a ir atrás do próprio conhecimento.
Ele não fica vivendo a experiência dos outros. Ele tem as próprias experiências. Não é mais o que eu ouvi falando no YouTube, o que eu ouvi... Eu fui atrás, olha, eu li, eu entendi isso, eu pesquisei, eu estudei, eu orei, Deus me deu resposta. O cristão maduro é aquele que consegue ter essa autonomia. Não que você vá deixar, porque o leite não pode ser a nossa única fonte de alimento, mas até hoje eu tomo leite. Quem aqui ainda toma leite? Só para ver. Então, assim, o leite não é para ser a sua fonte principal. De vez em quando você pode tomar um leite, é bom, mas não pode ser a sua única fonte. Você tem que gerar o seu alimento. Pode ter alguns momentos que você está meio assim, vem um leite espiritual para você, te dá um refrigério, te dá uma energia. Pode, acontece. Mas, no geral, você tem que ir atrás e produzir o seu próprio alimento. O alimento sólido fala disso. De uma pessoa desenvolvida, que ela consegue gerar o próprio alimento. Ela se exercita na justiça, ela auxilia os mais novos. Uma pessoa madura, ela auxilia os que estão começando. Ela não pode estar distante. A pessoa assim, eu não gosto dessas criancinhas na fé. Assim, então, se você é tão madura, é ali que você tinha que estar. Porque aí você vai poder ser um bom parâmetro e conduzir as pessoas para o caminho certo. Então, uma pessoa madura, de verdade, não é que se acha madura que não é, mas uma que é de verdade, ela tem que auxiliar os mais novos. Ela tem que ser essa pessoa para dar o suporte, assim como fizeram para ela no passado. Ela assume responsabilidades, persevera nas provações, não desiste fácil, ela está sempre firme. Pode ter dia de tristeza? Pode ter dia mal? Pode, vai ter. Mas ela não vai se abalar por causa disso, ela vai perseverar. Ela não vai, vou desistir de tudo. Isso deixou de ser uma opção para ela. A pessoa madura sabe que não tem outro caminho. Jesus estava pregando, falando que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e um monte de discípulos foi embora. Tinham visto Jesus multiplicar pão, aquele negócio, e foi embora, ficaram escandalizados. Aí Jesus foi lá, olhou para os discípulos, e para os dois, e falou assim, vocês também querem ir? Aí Pedro falou assim, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem outro caminho. Uma pessoa madura sabe que não tem outro caminho, não tem para onde ir. É perseverar no caminho do Senhor, perseverar na igreja, perseverar na pregação do Evangelho, perseverar na oração, nas disciplinas espirituais. Não tem outro caminho. A quem iremos, Senhor? Qual o outro caminho que vai ter? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É uma pessoa que reconhece as suas falhas, porque uma pessoa madura não quer dizer que é uma pessoa que não vai falhar. Ela vai ser uma pessoa irrepreensível. Qual que é a diferença? O irrepreensível é aquele que, quando falha, ele já se desculpa antes de ser repreendido. Não é que ela não errou, ele não foi repreendido, então ele se arrepende rápido, ele conserta rápido. Ele não espera alguém achar, pronto. Ele, antes de ser pego, ele vai lá, eu errei nisso aqui e tal, mas já consertei, aconteceu isso, isso e isso, mas já está tudo encaminhado. A pessoa irrepreensível é isso, a pessoa que conserta as coisas rápido. Não é que nunca erra, todo mundo pode errar, gente, todo mundo vai errar. Mas o irrepreensível, ele se conserta antes de ser pego. E tem atitudes espirituais. Então, uma criança na fé é uma pessoa carnal, uma pessoa madura na fé é uma pessoa espiritual. É assim que a gente sabe. Não é porque a pessoa está falando em línguas que ela é espiritual, ou porque está tendo profecia ou alguma coisa assim. É porque é uma pessoa madura na fé. Passei aqui. E a maturidade nos ajuda a distinguir as doutrinas bíblicas dos dogmas humanos. E hoje em dia, com esse tanto de informação, a gente vê tanta história. Tem uma pastora aí, gente, eu nunca sei se ela está falando a verdade ou se ela é meme. Pastora Nadir? Quem conhece a pastora Nadir? A pastora Nadir já foi umas 20 vezes para o inferno. Eu acho que ela tem passe VIP. Um monte de experiência. Você, eu vi, eu fui lá no inferno e as mulheres que estavam com a unha pintada de vermelho vão tudo para o inferno. Se pintar o cabelo, vai para o inferno. E um monte de outras coisas do tipo. Eu fico olhando assim, gente, será que ela está fazendo isso aí só para... Ou acredita mesmo? Talvez acredite, deve ter gente que acredita nisso hoje em dia, né? Tem gente que acha que a espiritualidade é se a pessoa está com gravata ou não. Gente, não tinha gravata na época de Jesus. Não tinha terno na época de Jesus. Então, as pessoas, às vezes, ficam colocando uns padrões que são importados, na verdade. Os primeiros missionários que chegaram aqui no Brasil eram de países frios. Então, eles usavam essa roupa, e acabou, não apenas os missionários, mas virou um padrão de conduta, de vestimenta em tudo quanto é lugar, né? Mas um país tropical que nem o nosso, gente, a gente sua. Alguns anos atrás, eu trabalhava de terno e gravata todo dia. Gente, pensa no negócio.
sabe? Talvez por isso que eu seja viciado em ar-condicionado, porque eu transpirava, eu suava e tal. Aí eu deixava a gola aberta assim, e quando tinha reunião eu fechava aqui para não ficar tão abafado. E, assim, é uma coisa quente. E tem gente, eu já conheci pessoas, de verdade, eu já conheci pessoas mesmo, fazia um evangelismo, estava fazendo um evangelismo aqui em Brasília, comecei a falar com um rapaz, eu falei, não, que eu já fui da igreja muitos anos atrás e tal. Mas por que você saiu? Porque eu fui jogar bola e eu estava de bermuda. Aí me colocaram em disciplina. E eu não podia mais ir para a igreja, eu acabei deixando de ir. Por causa disso, Era imaturo? Era, ele era imaturo. Ele era uma pessoa nova da fé. E esse é um problema. Quando você começa a colocar esse monte de regras, os imaturos eles são sufocados. Nem todas as vezes conseguem romper essa tanto de camada que vão sendo colocadas. E, às vezes, no primeiro momento, é feito até para tentar proteger, para tentar guardar, mas fica uma coisa tão rígida, e outra, não é bíblica, que aí a pessoa fica sufocada. Então, já vi isso acontecer algumas vezes, né? Uma outra coisa assim, gente, estou lembrando um tanto de coisa aqui, não está na aula não, mas a gente também fez muito evangelismo com pessoas em situação de rua. A gente acolhia, tinha uma casa de passagem, a gente encaminhava as pessoas. Vocês ficam assustados com o quanto de gente desviada está morando na rua. Gente que sabe versículos e versículos de cor. Vocês ficariam impressionados de ver como que às vezes conhecem bastante de Bíblia e estão tão afastados. E a história muitas vezes é parecida. Pessoas que às vezes foram colocadas cargas e julgos em cima dela que não eram necessários, não eram bíblicos. Então, as doutrinas bíblicas estão na palavra de Deus. Se você conhece a palavra, você sabe que está na palavra de Deus. Você vê uma coisa que você nunca ouviu, você conhece a Bíblia? Você fala assim, bem, olha, eu não sei tudo de tudo, mas eu já li a Bíblia, nunca me chamou a atenção um negócio desse. Vou dar uma olhada melhor. Será que é isso mesmo? As pessoas às vezes são muito apressadas com a primeira novidade que aparece. Tem uma frase de efeito, todo mundo posta. Fala, cara, mas essa frase de efeito não é nem bíblica. A verdade é contra a Bíblia. E todo mundo achando assim lindo. E vai lá, posta, reposta. Fala, cara, mas isso aí não é o que Deus fala. É até o contrário, muitas vezes. Então a gente tem que saber discernir o que é uma coisa de uma inspiração humana da inspiração divina. O que realmente vem de Deus e o que realmente é só uma coisa bonita, mas que não gera poder de transformação. E dogmas são apenas tradições de homens, né? Algumas com boas intenções, nem todas são ruins, não é isso que eu estou querendo dizer, que toda tradição humana, não, tem algumas que são boas, que servem para manter uma ordem, a gente só não pode colocar a tradição acima da palavra de Deus, foi o que Jesus criticou. Vocês invalidam o mandamento por causa das suas tradições. Eles estavam deixando de honrar pai e mãe para dar oferta, porque se eu estou dando oferta, eu não preciso honrar meu pai e mãe. Calma, não é assim que funciona, não. Você honra seu pai e sua mãe e dá oferta também. Você não pode invalidar o que Deus falou na palavra por conta de uma outra coisa que aparentemente também é boa. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E agora vamos lá para Hebreus. Gente, eu estou paralisado. Está normal isso? Está tudo bem aí, pessoal? Pode ir? Hebreus, esse foi o dever de casa. Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares da palavra de Deus, dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui desse texto a gente tira várias coisas, né? Primeiro, por que as pessoas não estavam desenvolvendo a fé? Preguiça. Repete comigo, preguiça. Preguiça, é o que está escrito aí. Preguiça. Ficar com preguiça de ouvir. O que a gente tem que lembrar aqui, gente? No começo, o Evangelho estava sendo pregado e ainda os livros não estavam todos compilados como a gente tem hoje. O que a gente tem hoje, ter a Bíblia toda num livro, num código, isso é uma coisa bem mais recente. Mas os livros eram livros avulsos e as cartas circulavam. Então as pessoas ouviam a palavra para aprender, porque as pessoas não tinham como, às vezes, ter pergaminho. Pergaminho é muito grande e muito caro. Então elas se reuniam para ler os trechos inteiros da Bíblia e para aprender.
E as pessoas não estavam dando ouvidos, estavam com preguiça de ouvir. Hoje em dia seria tipo dizer, está com preguiça de ler. Porque hoje a gente já tem a Bíblia, a gente consegue já ter acesso à informação. Hoje está muito mais fácil para a gente. Então, a gente devia estar muito melhor do que a igreja primitiva. Não é? Então, mas não é às vezes o que a gente está vendo. A gente não pode ter essa preguiça de ouvir, de aprender. Porque você já devia ser mestre, porque já passou tempo. Já tem um tempo que você está aqui, já tem um tempo que você ouviu essas coisas. Você já sabe disso aqui. Por que você não está fazendo? Não é novidade para você. Você já sabe disso aqui. Vão, pregue o evangelho a toda criatura. Você já sabe que tem que pregar o evangelho. Vão e façam discípulos. Você já sabe que tem que fazer discípulo. Vão e se santifique. Você já sabe que tem que santificar. Isso aí já é conhecimento seu. Por que você não está fazendo? Você já sabe. Não é porque você não entendeu. Porque você não está praticando. Você já devia ser mestre. Mas alguém vai ter que ensinar você de novo. Então, o papel que era para você estar desempenhando, de estar ensinando alguém, você vai ter que, novamente, ter que ser ensinado disso aqui. Gente, aprender, a gente tem que estar aprendendo sempre. Agora, o nosso conhecimento tem que estar gerando fruto. Então, o que você aprende aqui, ele tem que estar gerando um fruto. Ele tem que estar auxiliando uma outra pessoa. Você aprendeu uma coisa aqui, você aplica isso para alguma outra pessoa que não sabe. E você vai recebendo e vai passando. E quando você recebe aqui, gente, a EBD, seminário teológico, curso que você faz, tudo são janelas que abrem para você. De repente, abre uma janela e entra uma luz. Você, poxa, eu não sabia que tinha isso. O seu papel é, agora que você sabe, vai e corre atrás de mais. Se aprofunda mais ainda. Você abriu, de repente, poxa, que lindo isso aqui. Agora você se aprofunda mais nisso. Não se contenta apenas com aquela primeira camada que você recebeu. Se aprofunda um pouco mais. Vai atrás. Leia, medita. Opa, vi aqui Hebreus 5, vou ler de novo. 1 Coríntios 6, vou ler de novo. Vou dar uma olhada, vou ver uma outra tradução, vou comparar. Vou meditar, vou fazer isso crescer dentro de mim. Para não ser só uma camada de conhecimento e eu dar mais uma pá e ir mais fundo. Para que o alicerce seja maior. E todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática. A diferença do adulto espiritual para a criança é a prática. É o que ele está fazendo, não o que ele está dizendo apenas, mas o que ele está fazendo. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, está falando de uma prática e de um exercício contínuo. E quais são as barreiras para o crescimento espiritual que a gente vê aqui? Vamos lá. 1, preguiça. Não tenho tempo. Não consigo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir para a igreja. Não tenho tempo, sou muito corrido. Teve uma vez eu vi alguém, não vou lembrar quem foi, já tem um tempo, ele falou assim, gente, as redes sociais vieram para mostrar que ninguém deixa de ler a Bíblia por falta de tempo. Porque a pessoa consegue fuçar no WhatsApp, consegue fuçar no Facebook, no Instagram em algum momento. Podia estar sendo a leitura da Bíblia. Não que isso aqui seja errado. Mas entenderam? A pessoa dizer que não tem tempo para um e conseguir fazer tanto tempo no outro. É esse desequilíbrio. Outro ponto. Preguiça de novo. Não gosto de estudar. Não, acho que dá muito trabalho, tem que ir atrás, eu não sou muito de estudar, nunca gostei de estudar, sempre passei por último, não tenho familiaridade. A gente tem que vencer as nossas desculpas. Primeira coisa, a gente tem que vencer as nossas desculpas. Eu já te contei que a pessoa que me evangelizou, ela foi alfabetizada para ler a Bíblia, porque ela era analfabeta. E ela falou, eu tenho que aprender a ler para ler a Bíblia. Era uma pessoa com grau de instrução baixíssimo, talvez 4ª série, não sei. E ela foi, eu vou entender porque eu vou ler a Bíblia. E ela começou a estudar para isso. Então, ela venceu as desculpas dela. Falou assim, vou dar um jeito. Então, começa. É a coisa mais elementar que eu estou falando. A pessoa não consegue entender o próprio código da linguagem. Então, não é nem o significado, não entende o significante. Então, ela foi, não, deixa eu entender esses símbolos aqui para saber o que é. E quando eu ver na Bíblia, eu saber o que significa. E a outra coisa, preguiça. Não consigo entender. Gente, preguiça é um problema, né? Não existe esperança para o preguiçoso. Não tem, gente. O preguiçoso não tem o que você possa fazer pelo preguiçoso. Ou ele se arrepende da preguiça, ou então não vai ter muito o que fazer. Porque a pessoa preguiça, ela mesma está se sabotando. Ela mesma é o empecilho.
Não tem nada, pode estar tudo. Mas se ela não quiser, não adianta. A palavra de Deus fala o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, então tem que ter esse desejo, tem que ter essa vontade. Se quiserem me ouvir, vocês vão comer o bem dessa terra. Tem que ter esse desejo. A gente tem que desejar. A gente viu lá em Pedro. Desejem ardentemente o leite espiritual. Você tem que desejar com intensidade. Mas tem outra coisa também, não é só preguiça não, gente. Doutrinas erradas. Existem pessoas que são ensinadas que não se deve ler a Bíblia, que não se deve estudar a Bíblia. Sabia disso? Quem aqui já viu isso aí? Tem pessoas que são ensinadas que se você estudar teologia, você desvia. Se você começar a conhecer muito da Bíblia, você vai, sei lá, criar heresia. A palavra tem que ser revelada, você não pode estudar. É um tanto de coisa, gente, que não tem fundamento. Mas por que isso prospera? Se a pessoa não pode estudar, eu posso falar qualquer coisa, a pessoa não vai conferir na Bíblia, nem sabe por onde começar. Sabe, a pessoa não estuda, não medita. A Bíblia todinha fala de você meditar, você se aprofundar na palavra, e a pessoa, não, é só por revelação. Você chega no lugar aqui, mete o dedo na Bíblia, é aquilo que Deus quer falar. Gente, é bobeira, meninice. Isso é antibíblico. Jesus não fazia assim. Os apóstolos não faziam assim. Da onde que tiraram que é assim que funcionava o culto antigamente? Nunca foi assim. Se você for ler na Bíblia, o tempo todo as pessoas tinham um mestre na palavra. Mestre tem que estudar. Então, aquele que ensina, se esmere em conhecer mais, em fazer com excelência, tem que se aprofundar. Aquele que profetiza, que profetize com fé. Então, a pessoa tem que se aperfeiçoar naquilo que Deus deu para ela. Então, existem doutrinas muito equivocadas, que as pessoas, às vezes, ficam amarradas, achando que, isso não é para mim. Isso daqui é só para o pastor. Isso aqui é só para o líder do GC. O conhecimento de Deus é para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Todos têm que ser sacerdotes de Deus. Todos já são sacerdotes. A diferença é, você vai ser um bom sacerdote ou não. Porque a Bíblia fala de vários sacerdotes. Tinha uns que eram bons e outros que não eram bons. Então, o fato de ser sacerdote não quer dizer necessariamente que é uma coisa boa, deveria ser. Mas tem sacerdotes que foram perversos. A gente vê Eli e os filhos dele, estavam desviando dinheiro, estavam desviando as ofertas, estavam tendo adultério na porta da tenda do encontro, da Arca da Aliança. Eram sacerdotes e estavam totalmente corrompidos. Deixa eu só seguir aqui mais rápido, gente. E quais são os 6 princípios elementares ou fundamentais da doutrina de Cristo? Está lá em Hebreus 6. Por que 6? Porque Deus quis colocar 6 na palavra, então são 6. Tem outras coisas importantes? Sem dúvida alguma. Mas isso aqui são fundamentais, são pilares que todo mundo tem que entender. Arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, no plural mesmo, no grego, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Essas são coisas que todo cristão tem que saber na ponta da língua. Todo mundo tem que ter isso daqui na ponta da língua. É o que nós vamos falar nas próximas semanas.